Ações para semana. E eu já começo o vídeo falando que tem muita coisa. Já vou colocar na tela para vocês verem. E vamos embora, né? Já que tem muita coisa, não podemos enrolar no vídeo. Começando sempre aí pelo Ibov, que acabou fechando praticamente estável, né? 0,02 de queda nessa semana. Deu continuidade ao movimento de alta, rompeu aquela região de resistência, né? Mas acabou fechando no ponto. Então, ainda existe um risco de vir uma correção por causa dessa resistência, desse ponto que várias vezes bateu e não conseguiu romper, tá? E acabou deixando então um doji, né? E esse doji sinaliza, na verdade, é para ser um candle de indefinição e tal, mas na região gráfica em que aconteceu, é claro que liga o alerta para gente. Não podemos negar esse fato, tá? Por enquanto, é só um sinalzinho aí para a gente ficar esperto. Beleza? Dólar. Dólar que vai, né? Amanhã rolagem de dólar. Vou pegar aqui o gráfico semanal. A gente vê que ele perdeu realmente os 4.750, como eu vinha comentando que eu imaginava que seria o movimento, mas tá fechando relativamente perto, né? Ele chegou a perder o 4.700 aqui também essa semana, ontem não, sexta, né? Mas fechou aí próximo do ponto, tá? Por enquanto o dólar nem sinal de parar essa tendência de baixa aí do gráfico semanal, beleza? Índice financeiro, ó, eita, que foguetão. Índice financeiro tá aí, renovou o máximo, então não tem sinal de topo, mas também fechou aqui um pouco mais negativo, né? Os bancos caíram bem essa semana, apesar de na sexta terem fechado um pouquinho melhor, mais 2,09 de alta aí para o índice financeiro e o índice de consumo na sexta-feira foi bem também. Então, apesar de ter confirmado o topo, né, na semana anterior aí, nessa semana aqui, eventualmente aí, se alguém tivesse vendido, teria dado um stop, porque anulou aqui, né, ou rompeu o topo que tinha deixado. Então, o índice de consumo, a gente olhando para o gráfico, a gente enxerga uma condição, né, de andar um pouquinho mais, porque está relativamente atrasado em relação ao Ibov ou financeiro, por exemplo, tá? Mas isso não é garantia de que de fato irá acontecer. Beleza? Bom, aqui são os papéis da semana passada, né? Banco Pan acabou anulando o gráfico, o topo do gráfico semanal, tá? JHSF anulou o topo também formado aí no gráfico semanal e o Odontoprev não confirmou e nem anulou o topo aqui do gráfico semanal. Então, ou deixa eu ver aqui, peraí, se eu falei besteira. Oxe, mas tá difícil. A gente segue comprado 11,90. Não confirmou mesmo. Então, teoricamente, continua válido aí o Odontoprev, mas eu quero é que suba, né? Claro que a gente tá comprado. Tá? Então, ó, tem uma lista grande aqui de ativos que eu analisei, tá? Vou começar aqui por IVVB11, que está deixando um topo nessa região aqui de resistência forte. Se perder a mínima, abre espaço para voltar a trabalhar aqui na região dos 222. É um ponto bem manjado já, entre 222 e 240. Vem trabalhando já, como a gente percebe, esse ano inteiro praticamente, né? Desde janeiro aqui, ó, começou janeiro, mais ou menos essa faixa de 224, 25 e tá trabalhando nessa range desde então, tá? Vale a pena ficar atento, né? Alpargatas pode, ó, formou um fundo mais alto do que o anterior, pode, né, se confirmar o fundo e romper esse topo, confirmar um pivô de alta no semanal. Aí as coisas começam a ficar interessantes, porque Alpargatas vem caindo há muito tempo e tem aí um bom espaço para subir ainda, só para corrigir toda essa queda que o papel vem formando já há tanto tempo, né? Então vale a pena ficar de olho, tá? Bem interessante esse movimento. Braskem, ó, fez esse pivôzinho entre aspas, né? O movimento era curto, aí fez uma pernada de alta muito forte, deixou esse fundo mais alto, bateu na resistência, o que já era esperado por nós, tanto é que a nossa compra a gente zerou antes dessa resistência também, foi uma zerada na mosca, e agora deixando um fundo, né, que se romper aqui os 26,10 pode tentar dessa vez romper a média de 200 e quem sabe aí
também recuperar muito do que o papel vem, né, perdendo há bastante tempo, já basicamente aí desde a metade do ano passado, que entrou em tendência de baixa, agora está tentando ensaiar aí retomada do movimento altista, certo? CCR também formou fundo no semanal, fundo em uma região bem importante, por quê? Porque o papel vem também testando esse ponto aqui dos 14,30 e não consegue passar. Fez o pivô de alta, bateu nessa resistência, agora a média de 21 está escorando aqui por baixo, podendo então gerar aí, né, uma condição de pivô, tá? Isso aqui o Oliver Velez chama de pivô de pré-rompimento. Então, quando um ativo bate numa resistência, corrige curto, testa um suporte, ou às vezes nem tem suporte, mas já forma um fundo logo de sequência para ganhar impulso e romper. Vai acontecer? Não sei, mas é interessante a gente acompanhar o padrão, principalmente para aprender, né? Quem quer aprender aí, tá? Taesa formou um fundo também, ó. Depois desse pivô de alta, a Taesa não conseguiu andar legal. Agora tem a chance de também, tipo um pivôzinho de pré-rompimento, confirmar esse fundo, andar. Se romper esse topo dos 38,40, ganha fôlego aí para testar R$ 40. E aí, quem sabe, né? O papel renova a máxima histórica e continue subindo, porque basicamente é isso que ele vem fazendo na história, né? Positivo também, ó, ensaiou um mini pivôzinho de alta aqui, nem considero muito interessante, mas a gente percebe que a média de 200 vem sempre dando aquele suporte, né? E agora formou um fundo que também permite aí um pivô, e aqui tem bastante alvo legal, vale a pena ficar atento a esse papel durante a semana, tá bom? Home fez uma queda bem acentuada no gráfico diário aí, talvez vocês tenham visto, né? Até gravei um dos vídeos na semana aí falando sobre. Chegou no ponto de suporte e formou fundo essa semana. De fato, não é nada assim tão animador, mas se a gente for ver, né? São 6, 7 semanas seguidas de queda e parou no suporte formando fundo. Eu gosto, tá? Eu gosto. Aqui a gente tem ações lá nos Estados Unidos, Caterpillar, formando um topo duplo aqui. Eu nem vi divergência, nem considero muito divergência, mas né, é um topo duplo aí no semanal também, não é um movimento tão bonito, mas não importa. Carvana, aqui, ó, um topo também no semanal, na mesma região do anterior, mas aqui, se eu não me engano, era para ser no gráfico diário, tá? Mas tudo bem, acho que entrou sem querer. Ó, a Merck Company aqui, ó. Esse também é no gráfico diário, mas tem fundo no semanal, tá? Se fosse falar, é que eu peguei da planilha lá, esqueci de tirar esse. Aí tem NVS, né? Aqui, ó. Novartis. Não sei que empresa que é, mas tudo bem. Ó, topo duplo no semanal aqui com uma divergência gigantesca. Ainda assim, tá? Aqui é o tipo de movimento que muitas vezes, né? Parece uma coisa e acontece outra, tá? É o tipo de operação que eu adoro fazer, mais agressiva e tal, mas não posso deixar de mostrar o topo duplo que deixou no semanal. E aí, Magalu, que fechou no 0 a 0 sexta-feira no gráfico diário, claro, né? Formando fundo naquela região dos R$ 13, que era o suporte, né? Que é o suporte. Então, o Magalu tem uma chance aqui. Não tá legal, não tem uma relação de risco-retorno bacana, mas de qualquer forma, está no suporte, o estocástico virando para cima. No gráfico diário também está tentando aí romper uma regiãozinha de resistência é, mais próxima, né? Para tentar chegar mais perto dos 3,30 ali. Vamos ver. Quem sabe o semanal a gente estava esperando a ajuda do semanal, já que para quem está na comunidade aí a gente entrou em opção de Magalu, né? E aí CBA também formando um fundo sem uma relação de risco retorno bacana, mas se a gente pegar aqui, ó, um fundo perdeu o fundo anterior, né? Mas a gente considera isso aqui praticamente como fundo duplo e uma divergência de alta interessante aqui. O problema nesse caso de CBA é que não tem uma relação de risco-retorno boa, tá? Por exemplo, para comprar o papel no semanal aí. Mas é bem interessante observar essas situações que acontecem eventualmente nesses ativos, beleza? Bom, lá fora, o que que a gente tem? Bitcoin, depois de confirmar o topo, continua acelerando um pouquinho mais para baixo. Ethereum lateral. A gente tem Binance Coin continua lateral. Solana confirmou o topo do semanal que eu comentei semana passada sobre isso, né? No diário estava formando fundo e no semanal topo. No fim,
confirmou o topo do semanal, mas não caiu também, né? A Cardano tá testando uma resistência, tem o topo formado, não confirmou nessa semana. Ripple confirmou. Luna tá numa região de suporte, talvez no gráfico diário aconteça algum sinalzinho aí de hum, não continuidade da queda, né? Ou uma falha de continuidade, tá? Mana confirmou topo, Send também, Gala formando o topo essa semana, Dogecoin ganhou um pouquinho mais de força essa semana, não sei se teve a ver com a história do Elon Musk mudar o nome do Twitter lá e tal, mas a Dogecoin subiu uns dias aí, né? E aí a gente tem Axie Infinity confirmando o topo também e Shiba, por enquanto, anulou o topo formado, mas está em resistência, beleza? Mercado americano, bolsa, S&P à vista, testando aqui o ponto de resistência no semanal, por enquanto nem sinal de correção, né? Não tem informação de topo, tá? No gráfico diário tá um pouquinho diferente, mas no semanal não tem nem sinal. Aqui a gente tem Nasdaq, que semana passada fechou pesado aqui, né? Fechou praticamente aí na mínima da semana. Essa semana aqui chegou a perder o ponto. Foi 15,522. Chegou a perder o ponto, mas fechou legal. De qualquer forma, isso aqui é um topo. Uma formação de topo. Então, se perder os 15,483, confirma isso, tá? E aí abre espaço para uma correção por enquanto, que tá tudo normal. A Alemanha renovou máxima histórica, renovou essa semana também, ó. Para quem me viu analisando o gráfico da Alemanha recentemente, quando fez essas quedas aqui, acho que principalmente começo do mês de julho, falei, nada demais. Ah, pivô de baixa no diário. Calma, galera. Essas coisas acontecem muitas vezes para chegar no ponto de suporte mais importante e voltar para a tendência. Por isso que eu sempre falo, a vida real é muito diferente dos livros e de vários cursos que tem por aí, né? De gente ensinando que não tem prática no mercado, né? Só ensino que está em livro. O petróleo, muito forte. O petróleo tem. O espaço está aberto, o caminho está aberto. Se vai chegar é outro papo. Até a faixa de 86 e pouco, 87, tá? O minério nos Estados Unidos fechou meio estranho, pesado aqui demais. A gente já vai ver o minério na China que é mais importante. Nosso EWZ, ó, foi testar aqui um ponto bem legal, né? Outubro do ano passado. Também deixou um candle não tão animador. Muita gente já vai olhar isso aqui e falar de estrela cadente. Pode até ser. Lembrando, né, do que aconteceu recentemente aí também no mercado americano e não deu em nada. Tome um pouco de cuidado, né? Mas eu entendo aí quem olha um candle desse e bate uma preocupação, né? Ficar ligeiro, né? E a China formou um engolfão de alta aqui no semanal, muito forte, muito mesmo. Vamos ver se eles conseguem agora entregar o resultado desse engolfo de alta, né? Tem um alvo bem interessante aí para cima, se a gente for pegar aqui, ó. Pô, dá uns 5% de alta, ó, mais 5% para cima. Olha quanto o papel, olha quantas resistências o papel tem que romper para chegar no alvo olha que bacana, cara. Vai bater numa mínima lá em cima. Nossa, praticamente na máxima de 2023 aqui. Iria testar a máxima de 2023, que foi em janeiro. Olha que interessante. Mas muito bom esse padrão aí que a Bolsa da China formou, tá? E aí, então, o minério lá na China, ó, fechou um candle negativo, né? Fechou o gap do semanal, mostra isso nos vídeos do dia a dia lá, não vou mostrar o gráfico diário aqui. Fechou o gap do diário, tá? Desculpa. A gente tem, né, uma possível correção, mas de qualquer forma a gente vem percebendo que esse movimento do minério, até quando vai, não sei, mas ele continua sempre subindo daquele mais arrastado, mais de lado, mas está sempre inclinado para cima. E, bom, a gente só precisa que a Vale ajude agora, né? Porque a Vale fechou na mínima sexta-feira, fechou pesadíssima lá. A máxima foi a abertura do dia e a mínima foi o fechamento. Mas tá voltando para aquele meu ponto do 66,70 lá como um suporte. Vamos ver se formar um fundo por ali, a Vale também pode dar algum sinal para a gente ao longo dessa semana, beleza? Obrigado por ter assistido o vídeo. Vamos ver, tem muita coisa legal. Ainda assim, eu acho que o mercado está dando alguns sinais de uma possível correção, tá? Não seria bom a gente corrigir muito agora, mas tudo bem, faz parte se vier, né? E se preparar, galera, se preparar, deixar o caixa tranquilo aí para quando aparecerem as boas oportunidades, tá
tá pronto para fazer. Não adianta querer ficar forçando o trade agora, porque tem pouca recomendação, por exemplo, quem tá na minha comunidade, porque é isso mesmo, um movimento é cíclico. Então, daqui a pouco a hora que começa a aparecer, às vezes aparece 4 5 num dia só, e você tá lá querendo testar, vou só testar um tradezinho aqui, às vezes se posiciona e deixa o papel engessado, o teu capital engessado numa operação que nem é boa, nem tinha muita coisa legal, e quando aparece as boas, você não tem dinheiro para fazer. Beleza? Um grande abraço, um ótimo restinho de domingo aí, tamo junto. Valeu, fui!